Dando sequência aqui, antes de pular para a próxima ferramenta, tem muita coisa que precisa ser falado, né, no decorrer das aulas. Então, eu estou seguindo aqui, da mesma hora que eu for passando as ferramentas, eu vou sempre estar acrescentando outros recursos também, não só a explicação das ferramentas. Como, por exemplo, eu estou com a ferramenta de seleção. Além de selecionar o objeto, eu posso dimensionar, né, através das alças, dos pontos aqui de controle, para ajustar o tamanho dele. E aqui eu mostrei que eu posso fazer rotação, mas eu posso fazer uma rotação também de forma livre, porque é muito difícil, às vezes, você jogar aqui um valor e o objeto parar na posição em que você quer. Então, como que eu faço uma rotação de forma livre no objeto? Eu clico novamente em cima dele, aí ele troca os tipos de alça. Repara que em vez da alça ser de redimensionar agora, são alças para rotacionar e para inclinar. Então, se eu quiser girar o objeto, é só clicar aqui e arrastar que eu vou fazer a rotação aí em que eu preferir, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer aqui ele está rotacionando, olha lá, de acordo com o centro do objeto, então do centro para fora. Eu também posso mudar isso, basta eu mudar a posição desse eixo. Se eu deixar ele aqui no canto, ele vai rotacionar o objeto, esse ponto fica estático e o resto rotaciona, olha lá a diferença. Então tem essas regrinhas aí também. Ele rotaciona, mas esse lado ali, essa posição sempre vai ficar parada. Se eu quiser inclinar o objeto, eu posso inclinar ele através aqui dessas alças de inclinação, que são essas retas. Então eu posso inclinar para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Então eu consigo aí mudar bastante, né, o formato do meu objeto só usando aí inclinação e rotação. Olha lá, já mudamos bastante ele aí. Mas se eu quiser alterar mais ainda esse objeto, tem um outro jeito. Eu vou apertar aqui o Delete para apagar ele e vou pegar aqui novamente um retângulo e vou criar um outro retângulo. Vou aplicar uma cor qualquer nele aqui. Se eu quiser tirar o contorno, botão direito em cima aqui dessa paleta onde contém o X. Vou passar então para a segunda ferramenta, que é a minha ferramenta de forma. Essa ferramenta de forma, ela faz uma alteração, né, na forma do objeto, como o próprio nome ali já diz, forma. Só que você precisa de converter ele em curva. O que é isso? Separar os pontos aqui para poder trabalhar. Esses pontos aqui nós chamamos de nós. Então vamos fazer o seguinte. Para separar esses pontos, ou eu aperto a tecla Ctrl Q, né, que ele quebra aí as linhas, ou eu posso fazer aqui, ó, organizar, converter em curvas. Tem também um atalho aqui na barra de propriedades, lá no finalzinho dela, mas devido à resolução aí, no meu não está por enquanto aparecendo, mas eu vou corrigir isso aí para que apareça nas outras aulas. Então tem duas formas, ou Ctrl Q, ou organizar, converter em curva. Quando eu converto em curva, olha o que acontece, ele muda a aparência daqueles pontos. Se eu não convertesse em curva e tentasse alterar, eu dei Ctrl Z para desfazer. Então, Ctrl Z desfaz. Quando eu clico e puxo, ó, ele altera os 4 pontos de uma só vez. Vou dar Ctrl Z novamente para desfazer. Se eu converter em curva, quando eu clicar em um e puxar, vem só ela. Os nós ficam separados, os pontos ficam ali independentes. Então, eu consigo aí fazer alterações, né, dentro daquele meu objeto. Mas era um retângulo, então ele só tem 4 lados. Eu só consigo mudar aqui 4 lados. E se eu quiser, por exemplo, criar um outro ponto aqui, ó, do lado esquerdo dele, por exemplo, para poder puxar, né, como se ele ficasse com 5 lados. Para adicionar um novo ponto ou um novo nó, botão direito e escolhe aqui adicionar. Botão direito onde? Sobre a linha. Se você tem dificuldade para achar essa linha, posiciona o mouse próximo a ela e roda a rodinha para cima. Aí você vai achar aqui a borda dele. Quando você jogar o mouse perto da borda do objeto, é só apertar com o botão direito e adicionar. Ele criou ali um novo ponto. Se eu clico e seguro e arrasto, eu posso fazer edição com aquele novo ponto ali. Ah, mas desse outro lado aqui eu queria criar uma curva. Como que eu faço a curva? A mesma coisa, botão direito, e aqui você tem uma opção para trabalhar com um nó em curva. Então escolhe a opção em curva, ele coloca aqui 2 pontos, que são 2 setas. Isso serve para você direcionar a curva. Apenas para aplicar a curva é só passar o mouse entre esses 2 pontos, clicar, segurar e puxar, ó, arrastar ele ali. Depois que eu fiz a curva, se eu quiser trabalhar com a direção dela, eu trabalho através daqueles 2 pontos. Então repetindo aqui, botão, ó, desfiz. Eu desfiz muito para refazer, é só vir aqui em cima, botão direito em curva, eu posso criar aqui a minha curva. Se eu quiser definir, né, o nível dela, eu posso utilizar aqui, ó, deixa eu fazer aqui novamente, excluir, opa, Ctrl Z, botão direito em curva. Definir o nível da curva pode ser através dessas setas, ó. Posso jogar uma curva para um lado, outra para outra, as duas para o mesmo lado. Então eu trabalho ali entre a minha curva utilizando aquelas setas ali de posição. Próxima aula a gente dá sequência aí.